Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN. Hoje nós vamos falar sobre o capital humano, a gestão de pessoas, personalidade. E a nossa convidada é a doutora Cláudia Ricken, psicoterapeuta, presidente e fundadora do Grupo Quantum. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço imensamente, Milton, uma honra, uma alegria. Muito obrigado. E você pode participar desse Mundo Corporativo também pela internet. Pode mandar um e-mail, mundocorporativo@cbn.com.br, ou então usa o Twitter, o @Jornal da CBN. Por esses dois caminhos você manda a sua pergunta, a sua sugestão e no decorrer do programa eu repasso aqui para a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, como é que se mede a qualidade de um profissional? É pelo conhecimento técnico, é pelo conhecimento emocional ou é pelo conhecimento técnico e emocional? As duas coisas, né? É que o ser humano nunca é só ele é ele e o ambiente, o meio dele, né? O conhecimento técnico é um pouco assim, o que você sabe fazer, qual é o teu currículo, que preparo que você tem. As pessoas têm que saber fazer coisas. De nada serve o sujeito ser motivado, emocionalmente preparado e não saber fazer o trabalho ou ter, né, lacunas técnicas. Só que as duas coisas são, porque também se contrata muito pelo currículo e se demite pelo comportamento. Na hora que você vai demitir alguém, uma brincadeira que até aqui no mundo corporativo a gente já fez, a gente não pede o currículo do cara para vamos ver o currículo dele para ver se demite. Não, a gente vai ter problemas com o comportamento, iniciativas que são tomadas fora de hora, ou falta de iniciativa, ou como gosta de dizer o Stephen Kanies, falta de acabativa, né? Então, o aspecto emocional, como é que a pessoa se sente sobre si mesma, como é que é o conjunto sutil dela de interação, ele fala muito. E antes dela chegar na empresa, ele já está influenciando, porque a física quântica traz esse conhecimento para a gente, né? Então, as duas coisas precisam estar casadas. Então, o processo de contratação é errado? Porque se ele contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, há um erro nesse processo de seleção? Houve a mudança imensa que está acontecendo é que a subjetividade, as empresas que usam o método Quantum, por exemplo, ou ferramentas de assessment que medem essa subjetividade, então você tem uma visão objetiva daquilo, uma ressonância magnética da alma. Quem é você em termos subjetivos? Que tipo de comportamento eu sei que vou esperar das pessoas? Não só para contratar, mas também no desenvolvimento, né? A gente tem clientes imensos no Brasil que vão medir quem é esse gestor ou esse profissional, que perfil ele tem e no que difere daquilo que vai fazer ele se desenvolver melhor. Então, podemos contratar errado, podemos gerir errado se a gente não levar isso em consideração, só que aí, Milton, não pode ser no olhômetro, não pode ser eu fui com a sua cara, então deixa eu olhar o que eu acho que você precisa. Eu preciso ter medidores que sejam científicos, que sejam sérios e que possam me dar balizadores e também não confiar muito neles, confiar neles só como um balizador. Para daí eu poder dizer, esse cara tem perfil, ou o que você precisa para ajustar a tua comunicação, ou o teu planejamento, e para eu te ajudar a se entrosar melhor com aquilo que se espera de você no seu trabalho, mas que você se sinta autêntico, que você se sinta na própria pele, que você tenha esperança, porque as pessoas também, em nome do processo, ficam esmagadas, sem poder ser elas mesmas, e isso não é bom. As empresas que são mais produtivas em gestão de capital humano, elas têm a autenticidade, que é ser parecido consigo mesmo e não diferente dos outros, né? Como uma possibilidade, e elas têm uma medição permanente de resultados e de perfis e comunicação massiva, né? A gente precisa dialogar, Bessa, precisa ter canais de comunicação. Essas que têm pessoas que se conhecem, que têm uma comunicação e um investimento em desenvolvimento técnico de alto padrão, elas se tornam imbatíveis, talvez as únicas que são de verdade imbatíveis, né? É arriscado dizer que boa parte das vezes a demissão ocorre porque a contratação foi errada? Não, é absolutamente correto. Isso realmente acontece? Isso é algo que se reproduz ainda dentro das empresas? O recrutamento e seleção, para essa contratação ser certa, ele tem que acontecer desde o momento em que eu penso em recrutar alguém, eu já tenho que começar a ter os padrões, os parâmetros deste perfil comportamental. A gente aumenta o aproveitamento de potencial em 60% se a gente pensa no perfil. Se eu preciso de um cara extrovertido, de atendimento a pessoas, eu tenho que pensar nisso na hora de contratar. Se eu contrato um sujeito mais técnico ou com características diferentes, ele vai ter problemas dali a pouco, né? Então, é muito grande a incidência de problemas porque contratamos errado. Mas às vezes também nós contratamos certo, você tem a pessoa certa no lugar certo, então pessoa de atendimento com uma voltada disposta a sorrir, a atender, ou até aquilo na sua personalidade, além da sua formação técnica,
Mas aí o ambiente também é um peso, né? Eventualmente. Quer dizer, se você tem uma gestão que não motiva, não se comunica com as pessoas e as pessoas querem fazer um bom trabalho, elas vão fazer se o sistema permitir, mas se o ambiente também não estiver bom, não adianta recrutar certo. Então é um viés de desenvolvimento. Do momento em que eu penso em recrutar, a pessoa quando vem, como é que você chega, como é que é, né? Tem um autor que fala da integração, que as empresas desprezam um pouco a integração. Então o cara entra para aquela empresa tudo cheio de esperança, né? Aquele emprego novo, chega lá, não tem computador para ele, ninguém conta para ele onde é que ele vai sentar, o cara fica meio perdido e grandes companhias ainda têm esse problema. Então a importância de você saber dar as boas-vindas, aqui está a sua mesa, aqui é o computador, aqui essa empresa funciona assim, e dizer coisas que a gente desqualifica porque está todo mundo muito ocupado, faz essa integração desde o princípio e, né, melhor. Então, não é errado dizer que o recrutamento é grande vilão, o recrutamento que não leva tudo em consideração, mas em recrutando certo a gente também tem que desenvolver, enxergar esse cara. Um ponto importante que na Toyota, que é um grande cliente do Método Quantum, a gente tem visto, que o Dream Team, né, gente certa no lugar certo, pô, contratei certo, recrutei certo, essas pessoas estão super indo bem, então pronto, deixa em paz, é o Dream Team, esse pessoal está produtivo. Não, esse pessoal você precisa fidelizar, você precisa desafiar, senão ele vai embora. Então a gente não quer, a gente só quer olhar para o problema, mas também você tem que olhar para o que está dando muito certo, para continuar dando muito certo, porque senão a gente abandona aquilo que a gente mais queria, né? Nós estamos conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com a psicoterapeuta Cláudia Ricken e você pode participar do programa também pela internet, mandando a sua mensagem para mundocorporativo@cbn.com.br ou então no Twitter, o @Jornal da CBN. Você falou agora há pouco, aliás, mais de uma vez, sobre o método Quantum. Sim. Explica para nós o que é este método. Uma ressonância magnética que, em vez de medir o corpo, mede a neurologia, o sutil, as emoções primárias que foram identificadas pelo Marston e o estilo comportamental que vai advir disso. Então a pessoa responde 2 perguntas, tem palavras, parece bobinho, ele é muito simples para o usuário, feito esses celulares que é uma coisa pequenininha e faz de tudo, né? Então o Quantum ele é simples para o usuário, mas ele tem uma medida do subjetivo. Quais são as suas preferências? Como é que você resolve problemas? Você é mais empreendedor ou você é mais de ajudar as pessoas, apoiar a liderança de outros e ser democrático? Essas características das 4 emoções primárias vêm num gráfico, né? E tem uma abordagem positiva em relatórios online que as empresas usam. Por que positiva? Porque eu quero saber qual é o melhor daquele profissional. A gente achar o defeito, bom, tá bom, isso eu também posso olhar se eu quiser. Mas o relatório vai me dizer o que é que a sua alma brilha e o que é que você vai fazer de melhor. Tem pessoas que são extremamente boas em planejamento, em evitar problemas, em planejar infraestrutura. Tem outras que são excelentes em comunicar, tornar um ambiente harmonioso, outras muito arrojadas, como os empreendedores que responderam Quantum, 100 grandes empreendedores. Então, há grupos controle para a gente saber quem é quem na história. Então, o Quantum é um sistema de assessment, eu sou autora do Quantum, tem 2 marcos teóricos importantes, tem a física quântica, que faz parte da história do grupo Quantum há, sei lá, 18 anos, e vem da neurolinguística, da física quântica, os marcos teóricos estão aí para se conhecer, mas é um teste que me diz um pouco como é que a banda toca dessa pessoa, o que para ela é mais importante, porque as pessoas dão aquilo que elas têm para dar. Se eu não enxergar isso com um critério neutro, eu corro o risco de, enfim, de ter aquilo que a gente estava falando, problemas de recrutamento, e até querer agradar ou fazer programas motivacionais baseados na ideia, né, de um gestor ou por projeção. E quando eu enxergo as forças atuantes das pessoas, a gente vai trabalhar com o que para elas é importante. Então, um baixo A, por exemplo, para ele não é tão importante dominar ou tomar a frente ou ser o número 1. É mais importante estar em harmonia, é mais importante ajudar as pessoas a trabalhar junto. O que nós fazemos, essa coisa de trabalhar com as pessoas, né? Você falou em simplicidade do teste e do método. A simplicidade na resposta, na pergunta, mas a análise desse processo, eu imagino que exige uma certa complexidade daquele que vai fazer a análise. Sim. O Quantum foi desenvolvido na década de 90, ele é homologado cientificamente, ele é bastante complexo, ele é baseado em neurologia comportamental, então cada palavrinha daquela é um recall inconsciente, ligado a essas emoções primárias, que na verdade é uma ressonância magnética do meu sistema nervoso, né? E essa homologação tem 98,7% de acuidade, ou seja, combina o que ele diz com o que é. Ele é muito simples para o usuário, porque não dá para você ficar respondendo 132 perguntas, não tem tempo para isso. Então a gente responde em 10 minutos e tem em uma semana uma medida de clima organizacional, de perspectivas, de expectativas das pessoas e até mesmo dos clientes, né?
Com 132 perguntas é um teste aeróbico, né? Pois é, e tem, viu? Tem um monte de teste aeróbico, exatamente. E assim, demora tanto para processar o resultado desses testes longos que quando vem o resultado já mudou o clima, eu tenho que fazer outro, né? Então a simplicidade é nesse sentido, mas a profundidade e a acuidade do quantum, que tanto mede qual é o melhor que você tem, no que você é melhor, né? Como quando a gente faz o que a gente é melhor, você foi melhor na escola nas matérias que você sabia mais. Você tem mais motivação com aquilo, então identificar isso é importante. E identificar também o nível de resiliência, que é uma coisa que o Quantum tem, é única, por isso fez sucesso na Marinha Americana, nos países estrangeiros, é um teste brasileiro, nosso, nascido em português, e que está indo para a ONU, para tantas outras organizações. Por quê? Porque ele falou, olha, é muito importante você ser do seu jeito, marcha para frente, mas você tem que ter marcha ré. É a resiliência que o Quantum mede, o índice de flexibilidade. Você consegue variar frente a si mesmo? Tem jogo de cintura? Você é que nem esponja, né? Que quando recebe uma situação, né, tem uma pressão, afunda. Quando você solta, a esponja volta. Essa é a resiliência que o Quantum mede. Quanto você tem jogo de cintura frente à vida e frente ao seu próprio jeito, sua estratégia, porque a gente tem estratégias. Mas e se a nossa estratégia não funcionar, o que a gente faz? Senta e chora? Ou a gente tem recursos alternativos, rotas para poder trabalhar com isso? Então, o Quantum mede esse índice de flexibilidade para ver se o sujeito tem essa resiliência, que é o fenômeno físico da esponja que volta, ou se é que nem lata, né? Que aperta e fica. E aí reclama, e aí põe a culpa no outro, e aí adoece, né? Então, essa questão do Quantum, ou do autoconhecimento de maneira geral, quer dizer, com o instrumento que for, é uma questão de saúde pública, porque se eu tenho autoconhecimento, eu conheço meu poder, eu sei onde eu tenho que me desenvolver, eu mantenho o brilho nos olhos, eu tenho motivação. Se não, eu crio problema, eu ponho a culpa no vizinho, enfim, uso o processo, esconde atrás do chefe, tem inveja, adoece, essas coisas. Então, o autoconhecimento nesse sentido, de maneira estruturada e científica, ele traz uma saúde silenciosa para o ambiente, porque a gente começa a dar conta de responder por si. E quando você chega numa empresa ou num negócio onde as pessoas respondem por si, elas podem responder pelo negócio, né? Cláudia, o Oswaldo usa o Twitter e manda a seguinte pergunta: o método Quantum pode ser aplicado em qualquer setor, num pequeno negócio ou só grandes empresas? Oi, Oswaldo, obrigada. Olha, pode. Pão de Açúcar, por exemplo, começa agora um trabalho com todas as áreas do padeiro, né? Se trabalham com empresas grandes, mas a gente tem mais de 1 milhão de assessments feitos que estão nas pequenas empresas, estão no pequeno comércio, estão no escritório, estão na sua casa. E como a gente tem na área de saúde, na área terapêutica, na educação, na Paulista de Medicina, em várias coisas, quando você tem um Quantum, você tem uma ressonância magnética do ser humano. Isso num pequeno negócio. Pequeno negócio tem mais efeito até, né? Porque você joga a pedrinha, se o lago é pequenininho, faz um tsunami, aquilo faz um efeito. E se a pedrinha é boa, envolve as pessoas de uma maneira mais efetiva, você não faz erros que num pequeno negócio, um ser humano muda o negócio inteiro, né? Então pode sim ser feito, faz a diferença, e o dono do pequeno negócio precisa fazer o seu próprio, ou ter caminhos de se conhecer, porque nada é mais importante para um líder do que o autoconhecimento. Identificado o temperamento, feita essa ressonância magnética de um profissional, há como trabalhar o desenvolvimento do comportamento desse profissional? Há como fazer com que talvez ele até se adapte melhor às necessidades da empresa, do ambiente em que ele está? E isso precisa de projeto, né? Quer dizer, os profissionais que usam qualquer instrumento de assessment, você tem que saber onde você quer chegar, né? Então, eu estou dando exemplo de companhias grandes porque elas de fato são mais maduras e mais agressivas em fazer projetos, mas o Santander está fazendo um projeto interessante de desenvolvimento de todas as pessoas do banco, que é qual é a sua carreira, onde você está, onde você quer ser, o que você tem que desenvolver. Tem pessoas, por exemplo, que são brilhantes, mas elas não vendem a si mesmas, porque elas são um pouco tímidas em contar sobre si mesmas. Elas não crescem na carreira, ninguém percebe que elas têm todo aquele talento. Então, cara, vende seu peixe, conta para o outro, chama o chefe do chefe, faz um projeto, monta um PowerPoint, né? Então, nesse sentido, o Quantum acha com muita precisão no perfil performance. Olha, você tem o perfil, mas você não está performando, você não está vendendo ideias, você não está negociando. Então, isso é feito de uma maneira carinhosa e as pessoas viram fãs, porque você experimenta um aconchego muito grande quando você se sente compreendido, Milton. E o que o Quantum traz é é isso. E aí a pessoa cresce, ela respira diferente, já tem aquela vontade, né? Porque ele apresenta esse feedback de uma maneira respeitosa. Mas é o projeto na organização que faz esse desenvolvimento acontecer e não o Quantum. O Quantum sozinho pode até ser pior de usar, não use. Ou qualquer instrumento de assessment. É a inteligência humana de a gente se comunicando, dizendo, por aqui nós vamos.
e se conectando que faz o processo de desenvolvimento acontecer, né? Qualquer profissional pode ser modificado? Qualquer ser humano pode ser modificado, dá trabalho. Às vezes é difícil, né? Mas pode. Aí não tem perfil, não tem quanto, não precisa medir nada. Basta ser sincero e desejar profundo, mas ele não pode ser modificado, né? Qualquer profissional pode se modificar, né? Essa é a questão, quer dizer, ele precisa querer essa modificação, ele tem que estar aberto e disposto a mudar. Eu sou psicoterapeuta e a gente, como cientista e toda essa turma, a gente acha que pode mudar o mundo, já desisti, viu? Essa porta só se abre pelo lado de dentro, é você que escolhe, que decide. Agora, os estímulos do ambiente fazem a diferença, sim. A empresa que cria um contexto onde a aprendizagem está viva, onde as pessoas se comunicam, onde não há medo e onde há esse estímulo à criatividade, né, e uma redução das políticas de puxar tapete, essas coisas que a gente sabe que existem, mas ao contrário, um ambiente vívido faz com que você tenha mais vontade de se desenvolver, porque você vê pelo exemplo, puxa, olha que legal, né? Então... nós falamos aqui sobre o desenvolvimento emocional, que é possível desenvolver essas pessoas, melhorar essas pessoas, ou se ela quiser melhorar. As empresas, em geral, elas estão preparadas para fazer essa diferenciação e mudar, inclusive, seu ambiente para se adaptar ao grupo de profissionais que ela tem. Você se referiu agora há pouco a grandes grupos que estão aí fazendo esse trabalho de desenvolvimento emocional, aplicando, inclusive, o método Quantum, identificando quem são essas pessoas. De repente, um grupo desse, num determinado setor, descobre que há uma característica em comum dos profissionais que estão ali naquela área. As empresas estão prontas para mudar o seu ambiente de trabalho e se adaptar às pessoas? Eu acho, Milton, que o mundo não está pronto, ninguém está pronto para coisa nenhuma. Eu acho que nós estamos numa luta desgraçada para nos aprontar. A empresa não está, o feirante não está, o médico não está, o hospital não está, e nós estamos, na verdade, fazendo uma provocação para que nós nos preparemos. Agora, a gente percebe que os resultados são melhores e são possíveis quando a empresa se dispõe a isso, e as comemorações dos profissionais, às vezes seres humanos isoladamente lutando para conseguir uma mentalidade mais dubi-dubi-du, como brinca a física quântica, né? Não é só du-du-du-du-du, ficar na mecânica, nem bi-bi-bi-bi-bi, né? O du de fazer, o bi de ser. Então, fica fazendo, não sabe nem para quê, em nome de fazer dinheiro. Tá aí a crise que a gente já viu que esse materialismo até da ciência trouxe. Aí uma ciência muito zen, ou uma abordagem muito superior de ser, o importante não é ter, é ser. Nem uma coisa nem outra. Mistura as duas, é dubi-dubi-du. É ser e fazer o tempo inteiro essas duas coisas juntas, é sim buscar prosperidade, é sim melhorar processo, logística, seu objetivo, querer ganhar dinheiro, mas com uma grande consciência. Então o que a gente vê é que as empresas não estão preparadas, e nem nós estamos, mas que nós estamos melhores a cada dia nessa direção. E que a motivação que se espalha quando isso acontece num grupo, estou falando de um banco, por exemplo, você pode imaginar, né? Vira uma outra coisa, o teu trabalho passa a ter um significado, e quem tem um propósito muda tudo. Significado é o que dá essa grande motivação existencial, by the way, né? Nós estamos conversando aqui no Mundo Corporativo hoje com a psicoterapeuta Cláudia Ricken, e você pode participar dessa nossa conversa fazendo suas perguntas pelo mundocorporativo@cbn.com.br ou no Twitter, o @Jornal da CBN. O Cláudio quer saber se há um temperamento privilegiado pelas empresas no momento da contratação. Esse, Cláudio, oi para você, é um erro clássico a gente privilegiar alguns comportamentos, não só a empresa, mas a imprensa e a crença geral. Então a gente vai privilegiar os caras que correm riscos, as pessoas que são comunicativas, que são multitarefa e que têm... E se a gente só colocar gente assim na empresa, vai ficar uma bagunça dos infernos, ninguém vai se entender e vão ficar as cotoveladas. Então, o correto e o que as empresas realmente profissionais e com trabalho, se você quer resultado, fazem é saber que eu privilegio alguns comportamentos que eu espero de acordo com que função. Se eu vou contratar um cara de TI, eu quero aquele cara que não me dá nem bom dia, ele bota lá o headphone dele, não fala muito oi porque ele está no mundo interno, é um trabalho diferente. Se eu vou estar em áreas de vendas ou comerciais ou de comunicação, eu posso querer as pessoas que correm mais riscos, que são mais comunicativas. Mas a receita certa para o desastre é colocar todo mundo igual ou privilegiar um perfil, né? Então é preciso ter que nem aquarela, né? Todas as cores da aquarela precisam constar. E aí nós temos que ter, como ser humano, aceitar as diferenças, não tolerar, mas aceitar e incentivar pessoas diferentes. Aquele cara super sério que não te dá bom dia, mas ele é profundo.
e aquela emoção primária que traz um tipo de comunicação mais voltada para isso. Por isso as empresas têm áreas, têm disciplinas distintas trabalhando para que a gente possa funcionar, né? Na hora da entrevista, o candidato consegue transmitir realmente seu talento, seu conhecimento, principalmente quem ele é? Esse é um ponto controvertido. Porque eu fico pensando um pouco assim, quer dizer, às vezes você pode perder um grande profissional porque ele não sabe se apresentar. Isso pode acontecer, não pode? Pode, e às vezes o contrário, ele se comunica tão bem que ele ganha o jogo por causa da comunicação. Ele ganha o jogo por causa da comunicação. Aí é o lado inverso. Inverso, então. E às vezes ele nem é tão bom. E aí na prática não era isso, porque ele é carismático, ou porque ele vende a si mesmo como um espetáculo, e você escolhe aquele cara. Tem que olhar exames e ter metodologia para essa interação. Porque eu não quero contratar o cara que se comunica melhor, eu quero contratar o cara que vai se integrar melhor com o trabalho, com o fim a que se destina o trabalho dele, com os clientes, com o chefe dele, com os pares. Então eu tenho que estudar o que precisa naquele momento. Eventualmente eu preciso de um cara que não é o que se comunica melhor. Mas agora eu estou pensando, eu candidato. Eu posso me aplicar o método Quantum até para que eu me prepare para um momento como esse? E me identifique quem realmente eu sou? Pode. Pode fazer a formação de analista quântico para conhecer isso mais profundamente. E uma recomendação, Milton, assim, para ser feliz e se realizar na vida, fale a verdade, fale a verdade, fale a verdade. Tem que se desenvolver para valer, tem que saber quem é você. Então pode ter esse autoconhecimento e não tentar fazer um tipo, porque isso pode não se sustenta. Você também precisa ser feliz. Agora, é difícil, eu estou querendo um emprego, estou querendo conseguir aquela vaga. As pessoas mais autênticas, mais em contato com a verdade, elas têm mais chance de dizer o que pensam e de estar à vontade consigo mesmas, elas vão se dar melhor. Para os candidatos eu costumo dizer, escreva seus sentimentos, porque quando você não lida com seus sentimentos, você vai ser abordado com perguntas que talvez você não esteja preparado para responder sobre você. Se você pode conversar com alguém, fazer um coaching, fazer o método Quantum e tudo mais, que beleza, mas se você não pode, pega o Moleskine do Milton Jung lá, pega o caderninho e escreve todos os seus sentimentos, porque você vai estar preparado para lidar com qualquer pergunta, porque você está preparado para lidar com você, com seus sonhos, saber quem você é, né? Então é possível o profissional que vai entrar no mercado, ou que busca uma nova vaga no mercado, ele se auto-aplica o método Quantum? Sim. É possível fazer Pode, isso? E também ele pode ter uma interpretação de mapa com um analista quântico, são 5 mil, tem no Brasil inteiro analistas quânticos, são do mercado, são pessoas que não estão na Quantum, mas que podem fazer uma interpretação, como se faz para o vocacional também, para saber qual é a tua vocação, né? Em vez de você ficar olhando para o mercado, para os seus pais, ou para o que o entrevistador espera de você, olha para dentro, vê o que você precisa, porque tem muita sabedoria aí e você vai se colocar até dar boa sorte, né? Então pode procurar um analista quântico, fazer o quanto, interpretar o mapa e se estudar um pouquinho, né? Em um dos seus artigos, você escreve sobre a identificação se o aprendizado pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser sensorial. Isso muda muito na vida de uma pessoa? Qual o meio, qual o caminho que ele absorve o conhecimento? Nós todos temos todos os canais, são 5 sentidos, né? Eu fui sócia do John Grinder, da programação neurolinguística, por muitos anos. E a neurolinguística é um pouco madrinha do método Quantum, tem elementos dela aí por trás. Então, sim, pessoas mais auditivas vão validar mais a informação, pessoas mais visuais, como o próprio nome sugere, vão trabalhar melhor com gráficos, com cores, né? Pessoas mais sinestésicas ou sensoriais, do tato, paladar, olfato, vão ter mais relação com o conforto, com as coisas físicas, né? E a dança entre essas 3 coisas, ela é muito mágica dentro de nós. Mas, claro, as pessoas mais visuais têm visão, vão estar mais trabalhando com estratégia, com gráficos, as pessoas mais auditivas com a informação, com a contundência da coerência e da congruência das coisas, e as pessoas mais sinestésicas, não só com o conforto, mas também com a movimentação, o aspecto do tato, paladar e olfato vai trazer para nós o móbil, né, o aspecto de movimentação, então tem uma importância logística, tem uma intuição prática no sentido de como se mover. Elas se motivam de maneiras diferentes, né? Os sinestésicos dá chocolate, o auditivo dá um CD, o visual dá flores, e a gente às vezes é visual e dá flores para a mulher porque acha que ela que é visual, ou vice-versa, né? Então, se o sujeito é auditivo, dá um CD, dá um livro, uma coisa que tem a ver com a informação, né? Há diferenças muito grandes de gênero no ponto de vista emocional de um profissional? Masculino e feminino? Masculino e feminino, né?
É engraçado, a gente tem mais pelo quanto a emoção primária da predominância, que quando a gente faz esse nó do neural, a gente é independente, é empreendedor, é arrojado, se valoriza pra caramba isso. No Brasil, nós temos 50% da população, em geral, auto A, então é uma população bastante, em geral, bastante empreendedora, autônoma, deixa que eu chuto, eu sei o que estou fazendo, vou, então a gente é independente, e outros 50%, então é legal essa coisa. Homens e mulheres, ao longo dos anos, as estatísticas vêm se equiparando. Então, do ponto de vista da emoção primária, a gente está fazendo coisas mais parecidas, né? A gente só precisa lembrar que pode ser amigo, que precisa trabalhar em cooperação, porque os papéis mudaram muito, né? Mas voltaram ao normal, vamos dizer assim. Eu lembrei disso porque você mesmo chamou a atenção que muitas vezes a abordagem em relação à mulher é feita de maneira errada, porque se imagina que a mulher vai adorar as flores, quando na realidade as percepções daquela mulher específica podem ser outras, né? Por conta da história do visual, né? Quer dizer, sempre dê flores para a mulher, todas as mulheres vão sempre adorar flores, por favor, né? Porque que seja pelo cheiro, né? De flores perfumadas. Mas, de verdade, a coisa da mulher e do homem é uma mudança muito importante, que esses papéis novos que a gente tem, nós ficamos um pouco perdidos, mas nós precisamos só manter uma amizade muito grande, porque a mulher está num papel normal dela, né? O Quantum, o Marston da neurologia disse em 28 e depois em 40 que depois da Segunda Guerra as mulheres iam assumir uma liderança no mundo porque elas são neurologicamente habilitadas para um outro tipo de papel. Então, a dignidade, a honraria eram coisas masculinas, por uma questão absolutamente social. E se a gente for na história, no meu próximo livro isso vai entrar aí bonito, a gente vê que é uma questão social. Mas a honraria, então a gente brinca, né? Seja homem, porque ser íntegro e ser digno era uma coisa de um papel social masculino. Então, de vez em quando eu falo para as meninas e para minhas filhas, seja homem, você, né, seja íntegra. Mas a beleza e a feminilidade, elas existem dentro de um aspecto de liderança. Não tem nada a ver com ser masculino ou com um homem ser afeminado porque ele está fazendo coisas delicadas. Isso é até uma bobagem do masculino e do feminino. De verdade, nós todos temos a emoção primária neurológica, do ponto de vista neurológico, nós temos essa emoção primária por igual, e é natural empreender. Não tem nada mais bravo do que uma mulher depois do parto, né? Então é natural para a mulher que também empreenda. Mas a feminilidade e a graça do masculino e feminino estão se desenhando de uma maneira nova. Eu acho que mais uns 20 anos a gente vai encontrar um jeito bem bacana de viver isso. Quero passar mais perguntas aqui, mas por várias vezes você se referiu hoje a emoções primárias. Eu tenho absoluta certeza que sempre haverá alguém a perguntar assim, que emoções são essas? Então define para nós claramente quais são as emoções primárias, para eu não ficar devendo isso. Harvard, William Moulton Marston. Predominância, sua forma de resolver problemas e enfrentar desafios, com predominância ou sem predominância. Indução, sua forma de se comunicar e levar os outros para o seu ponto de vista, com sedução e com expressividade ou mais seco, mais técnico. Submissão ou aceitação, que é a emoção primária da estabilidade do quantum. Se você tem paciência, calma, uma coisa de cada vez, ou se é tudo rapidinho, 32 coisas ao mesmo tempo, para ontem. E a quarta emoção primária, conformidade, compliance, de conformidade, que é o fator R do quanto, regras e referenciais. Se você é detalhista, by the book, pelo aspecto estrutural, ou estrategista, visão geral, delega ou delarga os detalhes, e criativo e inventivo, grande quadro, né? São essas quatro emoções primárias que o Quantum mede, que vieram de Harvard, William Moulton Marston. A Érica, no Espírito Santo, ela, pegando aquele trecho que a gente falou agora há pouco sobre mudar o profissional, mexer com o profissional, ela pergunta, mudanças numa idade mais avançada não é mais complicado? E me surpreende, porque daí ela complementa, tenho 48 anos e certo receio em mudanças radicais. Não estou atrasada? Ai, que boa, hein? Salve os capixabas. Érica, né? Já houve um tempo em que eu achei que 48 anos era uma idade mais avançada. Hoje eu já não acho mais. Imagina, eu acho que ela é uma criança. Você é uma boba, para com isso. Mas, assim, na verdade, o set mental é que é mais importante, né? As crianças aprendem mais depressa e melhor certas coisas, porque elas estão molinhas. É muito mais o teu nível de resiliência e de flexibilidade que vai te dar essa possibilidade do que a sua idade. Eu tenho uma madrinha com 101 anos. Usa saltinho, tem unhas pintadas, fala línguas, está muito bem, obrigada, e aprendendo coisas novas. O importante é você continuar em desenvolvimento. E uma historinha muito rápida, mas que eu acho importante, do sujeito cego, a mulher dele morreu e ele resolveu ir para uma casa de cuidados para idosos, porque ele falou, vou ficar vivendo sozinho sendo cego. Então veio o motorista, ele todo arrumado, muito cedo,
esperando, como ele sempre fazia, chegou lá, esperou 20 minutos a enfermeira, quando a enfermeira foi levando ele para o quarto dele, dizendo, olha, o senhor vai gostar muito, é muito arejado, tem uma desk, uma mesa grande, e o senhor vai gostar muito. Ah, adorei, adorei, eu amei, eu amei. Ela disse, não, eu ainda não apresentei, já não chegamos lá, só espera um pouquinho que a gente vai chegar. Ele falou, não, você não está entendendo. É que não é a disposição dos móveis que vai fazer eu gostar do quarto, é a disposição da minha cabeça que vai fazer eu gostar do quarto, né? Então não é a sua idade que vai fazer você mudar, é a sua disposição, sua cabeça, do seu coração. Se desejar sincero e profundo, você consegue qualquer coisa a qualquer tempo. Cláudia, se houver dúvidas aqui depois dessa entrevista e as pessoas quiserem fazer contato com você, como elas podem conversar? O seu Twitter eu já sei, que é o @CláudiaRicken. Esse é legal, @CláudiaRicken, R-I-E-C-K-E-N, que está aí na CBN. Pode entrar no métodoquantum.com.br, tem lá um montão de coisa acontecendo, textos e tal, ou também meu blog, que é o claudiaricken.com.br. Não tem como errar. É tudo claudiaricken.com.br. Eu quero agradecer muito a sua gentileza de compartilhar com a gente esse conhecimento. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Então, obrigado. Muito bom te ver. Obrigado, Cláudia. Obrigada, gente. E muito obrigado a você que participou, assistiu a este Mundo Corporativo aqui na CBN. Até mais.